E cabe também, o senhor Lucas, senhor Rio em Gomorra. Vamos falar Sim. dele? Antes de falar, né, do lance que eu quero falar depois, né, que é o do Salah, do gol que teve o pênalti e tal, queria falar sobre o senhor Rio Ingomorra, que teve um gol mal anulado, né, porque a Premier League não, a FA Cup não tem VAR nessa rodada, então não tem como ser feita a checagem do jogo, né, então acabou que a gente pôde ver, né, que no replay, né, o Rio estava em posição legal, quem estava impedido era o outro jogador do Liverpool. E, cara, olha que habilidade do Rio, cara. Assim, eu sei que é meio estranho falar de um gol que já foi anulado, né? Mas olha que habilidade. O cara recebeu, cortou pra dentro e chutou. Limpo, limpo, assim. O cara do Brighton tava vindo para tentar cortar e nem deu tempo. A bola foi encaixada lá na ponta do gol. Isso só mostra, ô Lucas, que a torcida pediu o Rio na partida, né? Nas partidas, né? Formação como titular, ou seja, mais tempo no segundo tempo, por enquanto, só mostra que a torcida tá certa. Que o moleque chegou. E assim, tudo bem, é fácil falar de um placar já resolvido, que é um placar de 3-0, né? Que é um placar que a gente olha e que o cara entra sem tanta pressão para fazer, mas o cara entrou e fez um gol. Ele poderia ter errado aquele chute ali. Poderia ter errado fácil. Mas entrou e fez o gol. Fez o gol anulado? Fez, mas sim, foi um gol de qualquer forma, você tá entendendo? O que você acha, assim, dessa questão da entrada do Rio? Antes, deixa eu só responder aqui. O nosso amigo Luan Gabriel falou que vai ser sorteio. Então, gente, vai ser sorteio, não vai ser o Manchester United agora, não. Pode ser que seja, mas pode ser outros times. Fala aí, Lucas. O United, se eu não me engano, já foi eliminado pelo. Eu não tenho certeza. Cara, eu escutei na transmissão falando do United. Como eu não acompanho fora o Liverpool, eu não sei dizer, né? Em relação ao Engomor, eu até já escrevi um texto falando sobre ele e o Gakpo, que o título diz que é tão óbvio que nos cega. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o Gakpo, em certos momentos da temporada, precisa sair. Hoje a gente não vai usar essa frase porque foi uma partida boa dele. Mas no contexto geral, muitos torcedores pedem que ele seja tirado do time principal. E em relação ao que nos cega, é que é exatamente isso. O contexto em que o Ingomor entrou no jogo hoje facilitou muito com que o jogo dele aforasse, porque a gente já vencia um jogo, era um Brighton que obviamente teria que sair da defesa, buscar um contra-ataque ou alguma coisa do tipo, e ele teria espaço. E o jogador do calibre dele, com a qualidade que ele tem, com espaço, é fatal. Então é um encaixe perfeito para o jogo, perfeito em relação às coisas que ele pode acrescentar. Já em relação a começar os jogos, foi o que eu falei no texto. O Ingomorra com a bola, dependendo da situação, ele vai ser melhor que o Gakpo, porque o Gakpo é um jogador muito burocrático, embora ele tenha qualidades, ele tenha valências importantes, como o chute de média e longa distância, ele tem um bom chute, ele tem capacidade física muito maior que o Ingomorra, só que no que diz respeito a coletivo, eu acho que o Ingomorra ainda está muito cru. Tanto é que no próprio decorrer do jogo hoje, às vezes ele perde a bola, ele simplesmente apaga, esquece do jogo e não recompõe, não faz nada disso. Mas quando a gente precisa daquele jogador no jogo truncado, que precisa buscar o drible, fazer alguma coisa, eu acho que a vinda dele do banco é sensacional. Porque ele é um jogador parecido com o Dias. A gente tinha o Luiz Dias que quebrava as linhas, tinha o drible, fora ele no elenco, é o Ingumorra hoje. Não tem mais ninguém que faz isso. Claro, o Ekitike tem um drible curto, o Jones até consegue fazer alguma coisa, mas nada nem próximo do que ele consegue desempenhar. A capacidade dele com a bola no pé é muito, muito acima. Só que, claro, o futebol é aquela coisa. Às vezes a gente tem a impressão de que coloca ele lá que ele vai decidir. Só que eu penso que muitas vezes a torcida aborda aquele pugilista que só enfrenta um saco de areia e saco de areia não revida. Hoje o jogo contra o Brighton foi tranquilo no ponto de vista defensivo, porque eles não tiveram tanto ímpeto, muito por conta da partida que o Liverpool fez. Mas contra o City, por exemplo, começar com o Ingomorra, eu acho que é um risco bastante pesado. Mas no que diz respeito à qualidade dele, também, principalmente a confiança. Isso é uma coisa que ele sempre demonstrou. Quando ele pega a bola, ele tenta ir para cima, tenta fazer alguma coisa diferente. É um jogador que não está muito preocupado com quem é o defensor que está marcando ele. Então isso é bastante importante da parte dele. É isso. Eu vejo que o André Matheus aqui comentou, né, que
o United foi eliminado pelo Brighton, então tá explicado aí. E o Matheus Marques também comentou aqui, mas sobretudo é entrar com alma nos jogos. E hoje demonstrou isso, exatamente. Sim. Concordo totalmente, Matheus. Assim, você via que a aura, essa palavra tá em alta, a aura tava diferente hoje do Liverpool, sabe? É isso que eu mais consegui notar, mesmo só vendo assim, final do primeiro tempo e o segundo tempo, assim. Aos 87, mais ou menos, eu até peguei um lance, 87, 88. Nessa faixa de tempo, eu acho que o Jones perde uma bola na ponta esquerda e ele pensa em desistir, pensa em não voltar, abaixa a cabeça e corre. E todo o time vem correndo junto com ele. Então a gente percebe que ali tem uma virada de chave, uma postura que em situação normal o time abaixa a cabeça e a defesa se vira e tenta marcar. O time voltou como um todo. Claro que o perfil também ajudou. Tinha jogadores que iam fazer a cobertura. A partida hoje do McAllister, para mim, foi de almanac também. Hoje o McAllister ditou muito ritmo do jogo e eu queria fazer um elogio aqui ao tão criticado Arne Slot. O Nil falou uma coisa na live que eu achei fundamental. Não que seja o ideal, ou a gente sabe que não é, o ideal é jogar com o lateral, mas diante da situação que a gente se encontra, utilizar o Curtis Jones na lateral e não o Szoboszlai é bom por diversos aspectos. O primeiro deles é que a gente deixa o melhor meia no meio, que é o Szoboszlai, com a capacidade de infiltrar, dar passe, finalizar de média a longa distância. Ele no elenco é o principal jogador dessa característica. A segunda, e que para mim ficou bastante evidente no jogo de hoje, já tinha ficado em outros jogos onde ele jogou, é que o Jones tem a capacidade de pegar a bola e afundar na defesa. Então a jogada é construída da defesa com ele, sai com mais qualidade. É diferente de sair, por exemplo, com o Konaté, é diferente de sair, por exemplo, com o Van Dijk, que às vezes tentou um lançamento muito longo, uma distância muito grande o tempo todo para o Salah, que não está ganhando tanto no 1 contra 1. Então, trazer esse Curtis Jones, que tem a capacidade de afunilar no meio da defesa e sair coordenando a saída de bola, é importante nesse aspecto, e também porque o Szoboszlai no meio campo é a melhor coisa que a gente pode ter na temporada. A fase dele é excelente, ele está com uma confiança absurda. O gol que ele fez hoje é prova disso. Espaço livre, confiança para correr, na posição certa, Exatamente. recebe um passo de primeira, fuzila, abraço e classificação encaminhada. Então, acho que a gente tem que elogiar o Arne Slot nesse ponto de vista, porque, querendo ou não é fácil. Ele perdeu o lateral titular, perdeu o lateral reserva e perdeu o improvisado que jogou na lateral. Então, às vezes, a gente tende a bater com força no treinador, mas quando ele merece... Eu quero saber quantos aqui vão... Aqui não que eu tô falando, mas aqui na LFCTT, né, que a gente chama, né? Que é o Twitter a comunidade do Twitter do Liverpool. Quero saber quantos vão fazer vídeo elogiando, né? O Arne Slot, elogiando o time, porque pra criticar a galera tá fácil. Eu mesmo sou um dos que criticam o Arne Slot pra caraca, o Lucas sabe. Mas agora para elogiar também é a hora, né? O Ícaro, ele comentou aqui, o problema do Rio é que quando ele teve um jogo com muitos minutos, ele mostrou que não tem físico ainda para aguentar mais que 15 minutos, ou um pouco mais. Ele teve cãibra e baixo aproveitamento. Eu lembro que no início da temporada ele chegou a ser testado numa partida inteira, né? E foi uma partida bem pífia dele. Foi no jogo de Copa da Inglaterra, se eu não me engano. Uma parada assim, que não valia muita coisa. Assim, vale, né? Ao meu olho, como eu falei no vídeo passado, vale. Mas nos olhos de alguns não vale. E eu percebi a mesma coisa que você. Eu acho que o Rio, ele tá com 17 anos, né? 17, Isso. 18, sei lá. Ele tá no início ainda. Ele realmente precisa ser testado ainda. Eu acho que começa igual todo jogador deve começar. Ganhando 5 minutos, depois 10, depois 20, depois começa no segundo tempo, aí fica um tempo só nessa de começa no segundo tempo, até que uma partida tal, ele tem a oportunidade de ser titular, vai titular, uma outra também, aí o jogador já vai estar acostumado, entendeu? Para entrar e começar a dominar a partida.